Queridos irmãos, graça e paz, nós estamos meditando aqui, conhecendo o bom pastor, do Salmo 23. A vida cristã é Deus nos transferindo do nosso mundo individual egoísta e nos colocando no reino do Filho do seu amor. E a Bíblia vai tratar essa realidade espiritual, a metáfora ou a experiência do bom pastor, onde Davi, inspirado, traz para nós essa grande lição, que é muito mais do que poesia, é um estilo de vida, é o cuidado e a provisão do Senhor. Então olhar para o Salmo 23 é olhar para o Senhor que vem nos pastorear, que vem suprir, que traz descanso, deitar faz em vez de espaços, e guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. A nossa mente precisa ser renovada pela palavra, pela obra da ressurreição, pelo amor eterno, pela obra da cruz. Isso vai transformar o nosso interior e com certeza o nosso comportamento, o nosso caráter e a nossa eternidade. Então eu queria olhar um pouquinho, a gente tem falado do bom pastor, que veio trazer descanso ao cansado, que veio trazer suprimento, porque a gente tem essas necessidades. E quando alguns estudiosos vão comentar o Salmo 23, eles vão dizer assim que tem 5 condições básicas para a ovelha dormir e descansar. Ela precisa ter segurança. Se ela sentir que tem algum predador por perto, ela não descansa, ela fica ansiosa. Ela precisa estar em paz com as amiguinhas ovelhinhas, com o rebanho. Ou seja, se uma ovelha tem atrito uma com a outra, ela fica estressada, Eu fico pensando, quando a gente tem alguma discussão conjugal, não sei se, acho que você não tem, de vez em quando eu tenho, e aí eu preciso pedir perdão, a gente fica mal, fica inquieto, quando tem alguma coisa que dá errada na família, com um amigo, até com alguém da igreja. Então, entender isso é a gente aprender a ser mais da paz e não ficar aí discutindo, isso é bom. Então, quando tem algum atrito, a ovelha não descansa, sabia? Cuidado, se você está vivendo com muito atrito, talvez está te trazendo um cansaço. E ela também não gosta dos parasitas e nem de mosca por perto. Então, se ela estiver ali pastando e ela perceber que tem algum bichinho, alguma mosca, e aí ela fica inquieta também. E talvez a gente poderia, nessa analogia, o que são os parasitas da nossa alma? São talvez pensamentos ruins, talvez excesso de Facebook, de WhatsApp, vícios que não glorificam a Deus, quantos parasitas que a gente carrega e que está fazendo mal para a mente, para a alma, para o corpo e para os relacionamentos. Então a ovelha, ela não aceita esses parasitas que fazem mal para ela, E outra coisa que a ovelha não pode, ela não dorme se ela estiver com fome. Então, se a ovelha não for bem apacentada, bem alimentada, ela fica inquieta. E também com sede. A ovelha com sede, ela fica inquieta, ansiosa. Então, são 5 elementos básicos para dar a condição para a ovelha ficar calma, ficar bem e descansar, Qualquer criança também que está com fome, com sede, ela vai chorar, vai se irritar. E eu queria olhar como que nós vamos nos proteger desse predador, desse estilo de vida, de relacionamento, de atrito, para que a gente possa viver melhor. Eu sei que o mundo causa atrito, o mundo de uma certa forma é um predador que nos rodeia dia a dia, e que às vezes a gente tem os parasitas emocionais que invadem a nossa vida, e agora eu preciso de uma graça para cuidar de mim. Você lembra quando Deus falou assim: Moisés, você vai lá com aquele povo, e você vai enfrentar aquele faraó lá, e você vai fazer o seguinte: eu vou te dar uma missão, mas eu vou com você, eu vou contigo. E Deus fala algo tão lindo, E a minha presença vai te dar descanso. Às vezes a gente se acovarda diante de tantos desafios, mas a gente tem que aprender a encarar a vida. Mas o que vai nos dar ousadia, e a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia, de intrepidez, é a presença dele. Quanto mais Cristo vai desenvolvendo dentro de mim, e talvez é isso que Paulo diz: eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós, lá em Gálatas 3,19, é que quanto mais Cristo vai vivendo em nós, a gente vai sendo curado, sarado, vai ganhando maturidade, espiritualidade, vamos deixando a nossa infantilidade, a nossa pequenez, as nossas mazelas de lado, queridos? Então nós precisamos da presença de Deus ao nosso lado, sim,
mas além da presença de Deus estar no nosso lado, porque Ele é onipresente, dentro de nós, dentro do meu coração, limpando, expurgando, eliminando toda sujeira, toda maldade, todo pecado. Então a presença de Deus em nós é que vai nos fortalecer diante dos desafios que a gente está rodeado, tanto no mundo visível, quanto no mundo espiritual, no mundo emocional, mas tem cura. Busca a cura em Deus, busca a vitória em Jesus, ok? Davi, né, está olhando para essa história e falando do Salmo 23, eu estou aqui voltando para o Salmo 23, a gente sabe que lá na Palestina, mesmo diante de montanhas, períodos escassos de chuva, terrenos naquela época eram bastante acidentados, animais peçonhentos, animais selvagens, então o rebanho corria um risco, né? Assim também, nenhum de nós estamos isentos aos problemas, nenhum de nós estamos isentos ao coronavírus, todos nós podemos correr o risco, mas sem enlouquecer, né? A gente ora, pede a Deus e Ele vai proteger, vai curar, muita gente está sendo curado, glória a Deus, Ele vai usar a vacina, usar o remédio, mas a gente depende da graça do Senhor. Então o rebanho estava sempre à mercê de alguns perigos. E agora eu queria falar para você que esse refrigério, esse sustento, esse suprimento que a gente enfrenta diante desse mundo é reconhecer o pastoreio de Jesus, o pastoreio do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a presença dele é que vai espantar esses animais peçonhentos, que vai nos conduzir ao lugar que nos alimenta, que nos dessedenta, que sacia a nossa fome, a nossa sede. A minha presença, Moisés, vai com você, tá bom? Dagoberto, quem que está guiando você? Às vezes a gente vai para todo lado buscando isso, buscando aquilo, mas a gente tem tido vida de oração. Como que está a sua vida de contemplação? Você é aquilo que você contempla, sabia? Aquilo que você adora. Eu preciso conhecer a Deus na adoração, na essência da comunhão e do seu pastoreio. Ele está me pastoreando, Ele está cuidando de mim, né? Isso é bênção de Deus. Então, as ovelhas, ela não gosta de ter essas situações, esse enfrentamento. Por isso que a ovelha é um dos animaizinhos mais tolinhos da face da terra, sabia? É por isso que Jesus chamou você de ovelha. Porque a gente é tão tolinho, né? A gente troca tantas coisas da eternidade por coisas tão banais. Mas eu queria terminar esse estudo falando que a ideia ali de pastos verdejantes é a ideia de grama nova. É a ideia ali que traduz é que você está numa habitação segura. Então, o Senhor, Ele é aquele que é especialista em nos levar num lugar que tem uma boa alimentação para saciar a nossa fome, uma boa água, é algo diferente, que só Deus tem para nós. Então, querido irmão, que você possa se alimentar e ser cuidado e pastoreado pelo bom pastor. Isso através da regeneração, da salvação, ok? Tem que nascer de novo, da santificação e da vida, do dia a dia. Senhor, apacenta a minha vida. Senhor, eu quero os pastos verdejantes, eu quero que o Senhor guia-me, eu quero que o Senhor me tranquilize meu coração, eu quero ser alimentado nos pastos verdes do Senhor. O mundo é seco. Sua alma está seca? É porque você se alimenta de coisa seca. A sua alma é vazia? É porque você se alimenta de coisas vazias. A sua alma é impura? Porque você se alimenta desses vídeos impuros. Cuidado com ele, viu? Mas o pasto do nosso Deus é o pasto de segurança, de descanso, mesmo diante do calor escaldante desse mundo. Naquela época tinham épocas de chuva, sim, mas tinha momentos tão terríveis. E o pastor conduzia a ovelha para um lugar com abrigo para dormir bem, porque a Bíblia diz em Isaías 40:11, o pastor apacentará o seu rebanho, entre seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele guiará mansamente. Coisa linda, né? Isaías 40:11. É o Senhor carregando a gente, apacentando a gente, para a gente ficar melhor. Para de ser irritado com sua mulher, com seus filhos, com seu marido, com seu empregado, com seu patrão, com a igreja, com o seu vizinho. Seja bênção. Se você é uma nova criatura, você foi chamado para ser uma bênção. Apacentado pelo bom pastor, nas águas tranquilas, nos pastos verdejantes, não pode oferecer qualquer coisa, cara feia, braveza, rancor, misericórdia, né, irmão? O nome de Jesus está na cruz, porque nós estamos nos pastos verdejantes do amor, da fé, da esperança,
manda embora esse pessimismo, manda embora essa tristeza, manda embora esse mau humor, senão você vai ficar doente. Por isso, que o refrigério e o sustento do bom pastor veio curar eu e você, hoje e sempre. Deus te abençoe.